Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal para esse que é o primeiro vídeo de uma pequena série onde vamos mergulhar na história automobilística. Você, assim como eu, joga asfalto por causa de uma paixão por carros cultivada desde pequeno? Porque você é aficionado ou tem curiosidade por carros hiper rápidos? Sobre quebra de recordes? E você já se perguntou como tudo isso começou? Essa série de vídeos vai te ajudar a responder algumas perguntas, te ensinar um pouco sobre história automobilística e te contar algumas curiosidades sobre as marcas enquanto fazemos um passeio pela linha do tempo automobilística. Um passeio pela história antes de 1900. As marcas mais antigas que se tem registro e que foram as pioneiras nesse mercado foram a Tatra e a Opel. A Tatra, originária da República Tcheca, antiga Tchecoslováquia, começou produzindo carruagens por volta do ano de 1850 e em 1897 produziu o seu primeiro carro, o Tatra 11, modelo movido a gasolina que se destacava por seu design. Sua história de inovação foi marcada pela introdução da suspensão independente e de motores com a arquitetura famosa motor traseiro, algo que se tornaria um marco no design de hipercarros no futuro. Em 1934, os engenheiros da Tatra inovam novamente com o lançamento do modelo 77, um dos primeiros carros a adotar design aerodinâmico com formas curvas e uma carroceria que favorecia a redução da resistência do ar. Esse design foi revolucionário para a época e influencia o design de muitos carros em todo o mundo até hoje. Com a Segunda Guerra Mundial, a marca passou a fabricar veículos pesados, militares e blindados, que são o seu carro forte até os dias atuais. A Opel, originária da Alemanha, começou sua história produzindo máquinas de costura e bicicletas por volta do ano de 1862. Com a morte do seu fundador em 1899, os herdeiros resolveram entrar no mercado automobilístico, adquirindo uma pequena fábrica na cidade de Dessau e lançaram seu primeiro carro. Com a modernização do seu processo produtivo, a marca cresceu rapidamente e por volta de 1914 já era a maior fabricante de automóveis da Alemanha, sendo parcialmente adquirida pela General Motors em 1929. Com a chegada da guerra, suas fábricas foram convertidas em unidades de produção militar. Durante o pós-guerra, a marca viveu seus anos de ouro, mas com as crises mundiais e o aumento da competitividade, a marca acabou sendo vendida em 2017. Seguindo nosso passeio pela linha histórica, chegamos ao ano de 1882 e a fundação da primeira marca de carros que temos representantes no Asphalt Unite, e eu estou falando da marca Peugeot. Fundada em 1810, a empresa familiar francesa inicia sua história quando os irmãos Jean-Pierre e Jean-Frédéric Peugeot transformaram o moinho da família em uma siderúrgica. Em 1882, até então fabricante de utensílios domésticos, lançou a sua primeira bicicleta e em 1890 o seu primeiro automóvel equipado com um motor Daimler, e a partir daí passou a ser focada cada vez mais nesse mercado. No início do século XX, a Peugeot já era uma das principais fabricantes de automóveis da França e entre os anos de 1899 e 1905 já fabricava carros de corrida e começava a participar das primeiras competições automobilísticas, com destaque para o ano de 1911, quando venceu o Rally de Monte Carlo, e 1913, quando conquistou a vitória no GP de Indianápolis com o lendário motor Quad-Can DOHC. Durante o período da guerra, a marca teve suas fábricas ocupadas e toda a produção foi interrompida. Em 1976, adquiriu a Citroën e formou o grupo PSA, Peugeot Sociedade Anônima, transformando-se na maior fabricante de carros francesa. Já no asfalto, a marca fez sua primeira aparição no jogo Asphalt 8 Airborne em 2013, voltou a aparecer na versão Asphalt Extreme e posteriormente na versão do Asphalt 9 Legends e hoje é representada por 3 carros.
Seguindo nosso passeio pela linha histórica, chegamos ao ano de 1886 e a Mercedes-Benz. A história da marca começa no final do século XIX, no ano de 1886, quando o engenheiro Carl Benz desenvolve e patenteia o Benz Patent Motorwagen, movido por um motor de alta rotação criado por Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach, que seria reconhecido mais tarde como o primeiro motor de combustão interna do mundo. A fusão das empresas criadas por eles dá origem à marca Mercedes-Benz e uniu a tradição e os avanços tecnológicos de Benz com a inovação e a performance da DMG, criando uma marca icônica que iria se destacar nas próximas décadas. Em 1901, o modelo Mercedes 35 HP foi lançado, sendo o primeiro a levar o nome Mercedes, uma homenagem à filha do empresário Emil Jelinek, um influente distribuidor de carros da DMG na época, que se chamava Mercedes Jelinek. O modelo foi o primeiro a ser projetado com um motor montado na parte dianteira, o que se tornaria um layout padrão para automóveis até os dias atuais. No pós-guerra, a marca se destacou por ser pioneira no quesito segurança automotiva. Em 1959, introduziu a célula de segurança, uma carroceria rígida que protege os ocupantes em caso de acidente, e foi um dos primeiros passos em direção à segurança automotiva moderna. Já em 1879, foi pioneira ao introduzir o sistema ABS em um modelo de produção, um sistema que se tornou padrão de segurança em veículos no mundo todo. Hoje, a Mercedes-Benz é uma das principais fabricantes de automóveis de luxo e de alta performance do mundo. No asfalto, a Mercedes-Benz é uma das marcas mais presentes em toda a franquia, estando representadas desde o Asphalt Urban GT 1 de 2004 e não aparecendo apenas no Asphalt 3. Hoje, já no Unite, conta com a participação de 8 carros. Em 1895, Škoda, uma das montadoras mais antigas na história automobilística, teve sua fundação no ano de 1895 na cidade de Mlada, Boleslav, então parte do Império Austro-Húngaro. Começaram fabricando bicicletas, evoluindo a motocicletas e finalmente automóveis, lançando seu primeiro carro em 1905. Em 1925, a marca recebe seu nome oficial após uma fusão com o grande conglomerado Škoda Works e passa a ter a maior capacidade técnica e financeira, ajudando a expansão e consolidação da marca. Com a chegada da guerra, a empresa se tornou estatal e só voltou a aparecer no cenário mundial com a queda do bloco soviético e a abertura para o mercado internacional, se tornando parte do grupo Volkswagen em 1991. Curiosidades: a empresa começou por causa de um desentendimento entre seu fundador e o fabricante de uma bicicleta alemã que ele tentava consertar e foi ignorado pelo fabricante, e por isso ele decidiu criar sua própria marca. A Škoda foi uma das primeiras marcas do mundo a ter carros com motor traseiro e dianteiro durante décadas. Em 1899, Fiat. Fundada em 1899 em Turim, na Itália, tinha como objetivo inicial produzir automóveis em série, algo ainda novo na época. No ano de 1900, lançou seu primeiro carro, o Fiat 3,5 HP, um carro pequeno com motor de 4 cilindros e apenas 4 cavalos de potência, focando no mercado europeu em seus primeiros anos, produzindo carros acessíveis para a época em contraste aos carros artesanais e de luxo. Teve sua expansão entre os anos de 1910 e 1945, impulsionada pelas políticas industriais e militares resultantes das duas grandes guerras, e produzindo veículos militares, motores e outros equipamentos.
Após a guerra, a marca se popularizou na Itália e em outros países europeus com carros acessíveis e eficientes, e se tornou uma das maiores fabricantes da Europa, expandindo seu alcance também a países dos continentes americanos. Após sobreviver a diversas crises de mercado, a marca hoje tem presença global garantida com o grupo Stellantis, quarto maior grupo automotivo do mundo. No asfalto, a Fiat nunca foi representada diretamente por um carro próprio da marca, mas esteve presente no Asphalt 6 Adrenaline, Asphalt 7 Hit e no Asphalt Overdrive através da sua submarca Abarth. Neste mesmo ano, outra marca despontava no horizonte, a Renault. Fundada na França pelos irmãos Louis, Marcel e Fernand Renault, a marca teve como seu primeiro carro lançado ao mercado o modelo Renault Voiture, que foi criado por Louis Renault, que tinha apenas 21 anos na época, e trouxe como inovação a transmissão direta com engrenagens que facilitava a condução. O sucesso do primeiro modelo foi tão grande que rapidamente impulsionou a empresa, que começou a produzir inclusive modelos de luxo. Foi durante a Primeira Grande Guerra que a marca expandiu sua capacidade industrial e produziu veículos militares e tanques. Mas foi durante a Segunda Guerra que as coisas ficaram um pouco complicadas para a marca, pois sua fábrica foi parcialmente controlada pelos alemães e seu fundador foi acusado de colaborar com o inimigo. Já no pós-guerra, a Renault se destacou na produção de carros acessíveis, ajudando na reconstrução do país. Modelos como o Renault 4CV, lançado em 1945, que era compacto, econômico e moderno, foram um grande sucesso na França e no exterior. Já entre os anos de 1970 e 1990, a empresa investiu em sua internacionalização, o que facilitou sua fusão com a Nissan no ano de 1999. Já no asfalto, a marca fez a sua primeira aparição em 2013 no Asphalt 8 Airborne e hoje é representada pelos seguintes modelos. E se você quer seguir nesta nossa linha do tempo, não perca o próximo vídeo dessa série. Bye bye!